Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre Google Earth Pro. Hoje a gente vai entender melhor as ferramentas de imagens históricas, um recurso surpreendente que a Google traz junto ao Google Earth, que pode ser explorado de maneira muito rica pelas pessoas que estejam trabalhando com arquitetura e principalmente com evolução urbana. A gente vai trabalhar e conhecer um pouco mais. Então, vamos ver duas situações, situação rural e situação urbana, e entender detalhes sobre o recurso em si. Primeiro passo, vamos ver uma área rural e as mudanças que podem ter. Esse ponto estava previamente definido, sendo nossa área de que nós já estamos trabalhando comumente, daqui reorientar ao norte, dar um pouco de zoom aqui, vou dar um pouco, e o importante, quando você vai trabalhar, é ter noção de duas coisas. Primeiro, as imagens. As imagens de alta resolução, isso é muito semelhante ao que nós vemos nessa cena, elas só são disponíveis praticamente da década de 2000 para cá. Então, você tem que estar consciente disso, dos detalhes da vida. A Google faz um levantamento das melhores cenas para aquele ponto. Nem sempre, quando está trabalhando com o recurso de imagem da série histórica, você não vai ter nuvens. Tem nuvens ali sobrepondo a região. Pois essa imagem padrão que nós vemos, sem nuvem, ela na verdade é um grande mosaico de cenas sem nuvens. Quando vamos trabalhar com imagens históricas, vocês vão observar que até há uma mudança com relação à textura da imagem, às vezes parece que ela esbranquiça um pouco mais. Aqui é um exemplo bem claro, você tem uma linha bem definida, porque há uma mudança de cena aqui. Vamos lá, a ferramenta está aqui disponível, na barra superior, imagens históricas. Clicando, você muda um pouco até o cenário e vai ver que a última imagem disponível, como você entende essa data? Ela está aqui na barra inferior, você já vai ter uma indicação que essa cena específica que está sendo visualizada foi tirada em maio de 2020, ano passado, e você pode entender melhor como é essa composição, né? Como é que ela está aqui. Para vermos a evolução do tempo, vamos observar esse loteamento aqui à nossa direita e a própria paisagem natural, como é que foi essa interação. E aqui acima nós temos, né? Essas ferramentas de passagem do tempo podem ser configuradas, você pode pedir, quando você clica nesse relógio, para que ele carregue automaticamente isso, ou você pode ver as configurações aqui. Ó. Abre uma caixa de diálogo, onde ele vai dar um início e fim dessa cena, no caso, essa cena aqui que é a mais recente, caso você queira voltar à cena que você esteja visualizando anterior. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu volto para 2002 aqui, que é a cena, carregando, ele já vai mostrar a data exata que eu estou visualizando. Esse horário 21 leva em conta, porque é um horário padrão que eles carregam. Não foi esse horário, lógico. Então, nós temos aqui a cena mais recente, mais antiga, de imagem de satélite de alta resolução, que é de 2002, como eu havia comentado. Observe esse loteamento que ele tinha feito somente uma abertura e não havia praticamente casas nessa região. E, à medida do tempo, quando eu clico para a passagem do tempo aqui, você vai avançando em 2002, 6 anos depois, 2008, nós já temos essa mudança. Aqui não há como você ver mais detalhes do 3D, porque, enfim, não há o 3D para essa época, mas você pode ver em comparação com o relevo, qual é o comportamento que está acontecendo aqui. Que é muito positivo para análise de estudos ambientais e entender a dinâmica da paisagem. O natural também, ó, nós vamos ver que a área está mais esverdeada, tem uma cobertura melhor e tudo isso. Mas sempre fique atento ao mês, né? Mês de maio, para essa região, um mês chuvoso, então, logicamente, vai estar um pouco mais escurecido em termos de presença de verde. Passando um pouco mais, ó, um ano depois, 2009, ele já vai carregar para nós também a mesma área, já vai perceber mudanças muito mais bruscas em comparação à primeira. Então, você já tem essas transições acontecendo, principalmente aqui nesse loteamento. E na área natural, também, a gente vai observar uma dinâmica na cobertura vegetal ali. E assim ele vai aumentando a frequência. À medida que você vai se aproximando da década de 2010,
a frequência das imagens tende a aumentar, especialmente aqui na região Nordeste. Às vezes, no mesmo ano, você tem mais de uma cena acontecendo. Então, é um recurso muito importante aproveitar, que pode ser aproveitado, mas há de se reforçar que depende muito da região. Se eu quiser voltar muito no tempo, já que o restante a gente já conhece, o que acontece? As imagens mais antigas, 70, 69, são as imagens do satélite chamado Landsat 2, 1 ou 2. Eles tinham uma resolução espacial muito baixa, de maneira que você não pode ver aqui muito próximo. Ele vai servir muito bem para que você tenha uma noção a uma escala regional. Então, quando você visualiza aqui a área, você não vai conseguir ver muito próximo como nós estávamos. Você vai observar que a escala aqui muda. Porém, o mais especial aqui é você entender a dinâmica. Você vai perceber que a área tinha uma cobertura verde e tal. Quando você avança para a década de 80, que é uma outra imagem com melhor qualidade, também não temos tanta precisão, mas há sim um detalhamento. Você consegue perceber a mancha de praia, a linha de praia, as áreas verdes, tudo isso. Tudo isso também ele é proveniente do satélite Landsat. Então, muita atenção que as imagens da década de 80, elas são imagens com uma qualidade menor por conta do próprio satélite utilizado. Vamos agora para a área urbana entender um pouco dessa diferença que pode surgir. Então, aqui na área urbana, a gente já vai perceber algumas diferenças. A primeira diferença é com relação à linha temporal. Nós vamos ver que a imagem mais recente, mais antiga, não é de 2002, sim 2004. E vamos já perceber, como eu comentei, as nuvens, a presença de nuvens e sombras de nuvem, elas já são marcantes quando se trata da série histórica, porque não é uma preocupação dessa humanização, e sim mostrar realmente o que está acontecendo. Então, você pode ter áreas que, ao longo do tempo, tem uma cena com cobertura de nuvens e outra cena sem presença de nuvens, o que isso pode ser explorado dependendo do tipo de análise que esteja fazendo. É sempre bom lembrar desse detalhe. Outro ponto é, ao aproximar, quando você está ali, a visualização nem sempre vai ser tão boa quanto as mais recentes, exatamente porque há uma mudança dos satélites que tiraram aquela foto. E os modelos tridimensionais não existem também. Eles só estão habilitados para a própria topografia. Você não vai ter aquele relevo presente das edificações, somente o relevo natural do terreno. E à medida que você avança no tempo, você vai começar a perceber tanto uma melhora na qualidade das imagens, uma questão de técnica, quanto também a frequência das imagens vai aumentando. Que a Google, para realizar esse levantamento, ela pega várias imagens que estão disponíveis para aquela região e permite um detalhamento melhor. Um ponto interessante é quando você acende a escala, você vai começar a ver a questão da cobertura de nuvens e algumas diferenças. Aqui nós temos uma cena que é de 2009, de 13 de 10 de 2009. Quando você vem para o outro lado, essa cena muda. Até o tom da cena é mais claro. Muito provavelmente ela aproveitou a proximidade das datas em relação ao mesmo mês, mas a menor presença de nuvens. Então, sejam atentos quando se leva em conta isso. A questão da nuvem, ela não pode ser retirada, simples assim, mas ela pode ser explorada melhor quando você sabe a região que você tem que estudar e vai aproveitando isso. Aqui a gente vai perceber uma mudança de tom na cor, exatamente porque essa faixa específica aqui foi aproveitada alguma imagem de que tem uma passagem muito próxima dentro do mesmo mês para que se pudesse utilizar. Um recurso muito prático e aplicado e constrói muito bem essas mudanças de uso do solo que podem ser utilizadas para estudos de evolução do tecido urbano e especialmente para trabalhos de análise de entorno, para que você possa fazer um estudo de impacto de vizinhança, justificar algumas transformações que o espaço possa ter. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu.